voltei para a nossa aula de História. Vamos seguir a nossa rotina, lembrando que vocês têm que ter o que em mãos? A apostila, o caderninho de história, lápis e borracha. Quando a tia Paula iniciar a aula, já tem que estar feito o quê? O cabeçalho, né? Que a tia orientou da outra vez para adiantar. Faça um cabeçalho bonitinho, pulando uma linha depois dele, para iniciarmos a nossa atividade de história, tudo bem? Vamos abrir agora na página 8 de História. Há uma outra atividade a ser corrigida, né? Que a tia Paula também vai corrigir. Só que agora vocês precisam fazer o quê, terceiro ano? Precisam colocar a data de hoje. A data de hoje aqui, tudo bem? Então vamos lá. Pegue o marcador de texto, né? E vamos iniciar a nossa leitura coletiva, tudo bem? Então vamos lá. Segundo Zoildo, de 2000, no Dicionário de Geografia Urbana, Urbanismo, cidade é um núcleo de população de determinadas dimensões e funções especializadas em um amplo território. Terceiro ano, pegue o marcador de texto e marque todo esse primeiro parágrafo, tá? Até essa palavrinha aí, ó, território, que tem o P de página 78. Até aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, até aqui, ó. Até a página onde tá escrito P78. Então, vamos lá. Nas palavras de Frei Exímer, existem 3 aspectos que melhor distinguem a cidade. Os aspectos econômicos, sociais e ecológicos. Podem passar também o marcador de texto até a palavra ecológicos. Isso aí. Para que uma cidade funcione em harmonia, ela deve ter economia forte, que forneça trabalho e sustento para os moradores, uma vida social equilibrada, com lazer e ambiente de descanso, e uma natureza bem cuidada, pois o ser humano depende das águas limpas dos rios para ter energia e saúde, além das árvores, dos animais, para que haja um ecossistema sem desequilíbrio ambiental. Podem passar todo o marcador até isso aí, que é muito importante. Não tem como ficar escolhendo aqui só os fatos mais importantes, porque há uma sequência de fatos aqui, tudo bem? Vamos agora para o segundo parágrafo. Como que a tia Paula explicou? Quando meu dedinho entra aqui, ó, meu dedinho vai entrar aqui, ó. Então, há um parágrafo aqui. Teve o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Tudo bem? Então, vamos lá. No Brasil, as cidades fazem parte de uma unidade maior, o município composto pelas partes urbanas e rurais. A cidade é a parte urbana do município, pois contém fábricas, lojas, prédios e muitas pessoas. Podem marcar, terceiro ano, até pessoas. Porque aqui ele está explicando como que compõe, né, os bairros, né, urbanos. A porção rural, que é a parte rural que a tia Paula explicou para vocês, onde tem sítios, né, onde tem os animais, onde tem trator, estradinha de chão, isso é um bairro, né, na diferença de urbano e rural, né, é um bairro que é rural, por ter isso aqui, ter esses animaizinhos, esses sítios, tá? A porção rural do município contém grandes porções de áreas verdes e concentra-se na produção agrícola e pecuária. Pode marcar também, terceiro ano, até pecuária. A área rural e a urbana operam juntas, porque uma depende da outra para funcionar. Também não tem como, né, que às vezes uma depende da outra, por isso que se torna muitas vezes o quê? Um bairro misto, né, que mistura, né, tanto o urbano quanto o rural. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem, desde 2013, 5.568 municípios, sendo Minas Gerais o estado com o maior número de municípios do país. Nossa, Minas Gerais é grande, hein? Lá é onde que tem mais municípios terceiro ano. Muito bem, marquem aí que isso é muito importante. Esses municípios se formaram naturalmente, que bom, ou não foi naturalmente não, ó, ou de maneira planejada. Alguém, será que planejou, desenhou essa planta para fazer essa cidade? Pode ser, porque ela foi planejada. Podem marcar. Os municípios naturais são aqueles que surgem a partir de pequenas vilas
e aglomeração e aglomerados de pessoas, enquanto os planejados são construídos a partir de um projeto urbano prévio. As pessoas passam a habitar nesse espaço posteriormente. Então, agora nós temos que saber diferenciar, né, urbano e rural. Urbano onde tem prédio, farmácia, igual o nosso centro aqui de Itatiaia. Aqui no centro é um bairro urbano. Vocês podem ver que nós temos banco, temos prédio, tem farmácia, tem mercado, tem várias pessoas circulando para lá e para cá. Então, se torna um bairro urbano. Já o rural, o que é o rural? Onde tem criação de porco, né? Tem plantações, tem o trator, até a estrada de chão, e não tem tantas casas junto uma da outra. Essa é diferente, que é rural, e a outra é urbano. Porém, há os bairros mistos, né? Onde tem uma reservinha florestal aqui pertinho, e tem a cidade aqui que fica circulando. É uma porção aqui, uma porção que tem plantação, tem porco, né? Tem os animais, né? Vaca, né? E depois tem a cidade. Então, eles se tornam mistos, porque é um próximo do outro. Um depende do outro para sobreviver, tá bom? Aí, após essa leitura e essa compreensão, nós temos que entender também que existem as cidades planejadas, onde alguém planejou essa cidade para que ela fosse construída daquela forma, tá? Que é o quê? É uma cidade planejada. Já natural, não requer isso. Há vilas, não há tantas pessoas, tá? Ela é um pouquinho menor. Então, seria uma cidade natural, porque ela tem mais coisas da natureza. Tem mais árvores, tem mais espaço com verde, tipo o Parque Nacional. E já a cidade planejada, ela tira um pouco dessa visão do naturalismo, sabe? Onde tem mais cidade, é diferente a cidade planejada. Como uma cidade que ainda é natural, quando ainda tem rios, quando ainda tem lago, ela é mais natural. Já a outra fica difícil você encontrar. Tudo bem? Deu para entender? Uma cidade natural, uma cidade planejada. Um bairro que é rural e o outro que é urbano e o misto. Então, tem que começar a colocar na cabecinha a diferença de um para o outro. Tudo bem? Aí vocês vão pegar o quê? O caderninho de história, que nós vamos fazer como questionário, que seria o dialogando. Nós vamos dialogar aqui, mas nada nos impede de pegar o caderno e registrar o que foi estudado, até para facilitar para nossas provas, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o caderninho de história, veja bem, terceiro ano. Ó, caderninho de história, fez o cabeçalho bonitinho e vai colocar dialogando. Vocês podem numerar, ó, pode numerar de 1, 2, 3, 4, 5, porque aqui não tem a numeração. Vocês vão numerar, pular 5 linhas, não é, de 5, 4 linhas e fazer a resposta, tudo bem? Olha só, vamos ver, lendo aqui eu já posso ver quantas linhas eu posso pular para poder fazer a resposta, tá? Vejam só, a sua cidade é planejada ou natural? A nossa cidade ainda tem rio? Ainda tem parque ainda que possui árvores, que tem animais ainda? Então, ela ainda é natural ou ela é planejada já? Só tem construções, só tem fábricas e não tem tanta reserva florestal e nem rios. Olha a dica. Qual é a história dela? A nossa história é tão bonita, né? A história vem do Parque Nacional, é uma pedra de pontas. Lembra que a tia Paula já registrou isso no caderno com vocês? Né? De Itatiaia? Então, vocês podem colocar qual é a história dela, como que ela surgiu, que tem o Rio Campo Belo, né? A tia Paula já deu uma estudadinha isso com vocês. Aí, vocês vão pular e podem pular aí 4 linhas. Depois da número 2, você conhece alguma cidade que seja planejada? Sabia que Brasília é uma cidade planejada? É, Brasília é uma cidade planejada, mas também tem Palmas, tem Belo Horizonte. Elas são cidades planejadas, mas vocês podem pesquisar outras cidades, tudo bem? Você conhece a história de formação das cidades brasileiras da Mesopotâmia? Vocês lembram? Acho que nós não chegamos nessa historinha ainda. Tem as 2 primeiras cidades do mundo, terceiro ano, as primeiras mais conhecidas, né? Sabe que elas começam com Ur, Uruk e Ur, lá na Mesopotâmia, perto do rio Tigre, né? E é uma história bonita, mas a gente ainda vai chegar lá. Porém, quem não sabe ainda dessa história, vai colocar não. Aí depois que eu te explicar, vocês podem voltar no caderninho e responder, tudo bem? Pulem aí uma linha. Aí, qual foi a primeira cidade do Brasil? Lá eu estudei, que eu estava contando para vocês, a cidade do mundo. Agora, a do Brasil, vocês vão ter que pesquisar para procurar saber, né? Existe a internet para fazer isso.
Mas lá na frente eu sei que nós vamos achar resposta, só que eu não posso contar. Quais os povos fazem parte da nossa história? Quais os povos? Será que é os indígenas, é os africanos, os três primeiros grupos sociais, europeus, portugueses? Vocês precisam pesquisar para ver essas respostas aqui. Tudo bem, terceiro ano? Registrar no caderno, copiar e responder. Tudo bem? A tia Paula vai explicar para vocês como que vocês vão me enviar essas respostas aqui com uma fotografia para a tia corrigir, para saber que vocês estão acompanhando as aulinhas, não é, meus amores? Mas eu acredito que vocês estão acompanhando. Depois nós vamos pular para uma historinha da página 9. Vamos teorizar. Teorizar é conversar, é ler, é dialogar junto com a tia Paula, tudo bem? Então vamos lá. Ao se depararem com as terras brasileiras, os portugueses perceberam que precisariam de muitas pessoas e de recursos para colonizar, explorar e defender aquele território. Como a terra era muito rica em recursos naturais, era preciso evitar que outros países invadissem o local. Para isso, os colonizadores lusos passaram a fundar vilas, pequenos agrupamentos de pessoas com o objetivo de colonizar aquele local, explorar a matéria-prima e estabelecer o espaço da agricultura. Entretanto, terceiro ano, para proteger o seu território e adequadamente, aqueles portugueses fundaram verdadeiras cidades aqui, ao longo do litoral, onde eles poderiam proteger a colônia, realizar trocas comerciais com outros reinos e gerenciar todo o espaço colonial. São Vicente, terceiro ano, na região dos estados lá de São Paulo, do estado de São Paulo, foi a primeira vila a ser fundada no Brasil. Vamos pegar o marcador de texto nesse terceiro parágrafo, ó, 1, onde entra o dedinho, 2, 3. Podem marcar. São Vicente, na região do estado de São Paulo, foi a primeira vila a ser fundada no Brasil em 1532. Salvador, na Bahia, foi o primeiro local a ser fundado e planejado. Olha aí a resposta do anterior. Nossa, que legal. Então vamos lá, pode marcar o marcador de texto aí, ó. Salvador, na Bahia, foi o primeiro local a ser fundado e planejado, já com status de cidade em 1549. Ademais, Salvador foi planejada para ser a capital da colônia, importantíssimo, podem marcar aí contexto. O Brasil, e assim foi por muitos anos, até que a sede do governo português na América passou a ser a cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII. Podem marcar até o fim aí, terceiro ano. Muito bonita essa história. Os portugueses, colonizadores, como que montaram as primeiras cidades, as vilas, né? Isso é muito importante para o terceiro ano aprender algumas coisas já para a vida inteira, né? É só guardar aqui na cabecinha. Podem virar a página para a tia Paula. E, como a tia Paula falou, vamos pegar o caderno de história e o dialogando é o questionário que vai ser registrado no caderninho de história, tudo bem? Bom, há um rio na cidade em que você mora? Eu acho que eu falei que o rio é o Rio Campo Belo, isso, o rio mais conhecido. Há outros rios também, terceiro ano, mas o que passa na nossa cidade aqui é o Rio Campo Belo, tudo bem? O rio Vale do Paraíba também, isso depende muito do que vocês compreendem, tá? Mas ó, na minha cidade, o rio que eu moro aqui, que passa, é o Rio Campo Belo, que é o mais conhecido pela nossa história, de história, tudo bem? Qual é a importância desse rio para a vida das pessoas na sua região? O rio Campo Belo é essa água que passa, que é importante para mim, para a minha vida, para eu sobreviver aqui, para meu consumo próprio, né? Para tudo. O rio é importante para mim sobreviver em Itatiaia, para me lavar minhas roupas, lavar minha louça, né? Para tomar banho, para tomar água. Por isso que ele é importante para mim aqui. Há algum projeto de preservação das águas desse rio na minha cidade? Eu conheço que tem um projeto, né? A prefeitura, há funcionários da prefeitura que fazem parte do saneamento básico, é o tratamento da água, que vai lá em cima no Parque Nacional, né? E fazem todo o tratamento da água para abastecer a cidade.
onde eles colocam aquele produto lá para matar as bactérias, tá? Então, assim, há um projeto, tá? Após isso, terceira, vocês vão copiar essas duas atividades no caderno, vão ler novamente se for necessário e responder as questões. Tem que estar tudo bonitinho, com letra legível, porque a tia Paula vai orientar as mamães, os papais, para ajudar vocês a entrarem lá no Seneca Digital e lá no post tirar uma fotografia e enviar que vocês fizeram para mim as perguntas e as respostas, tá? Isso aí, terceiro ano que nós estamos fazendo, a tia Paula faz as anotações, a criança que está participando, para ter notinha no final do trimestre, tá? Então, eu quero que vocês tenham o compromisso de fazer as tarefinhas bonitinha, tudo bem? E, para adiantar para a nossa próxima aula de história, há uma atividade também para leitura, que é que saiba mais das duas cidades lá da Mesopotâmia, que é Ur e Uruk, né? Essas cidadezinhas que a gente tem que guardar elas em mente, porque são as primeiras cidades, né? Que é Ur, Uruk e Nippur. Também tem a Nippur, né? Eu lembrava das duas. Viu como a gente tem que estudar bastante para ir guardando as coisas na memória? Então vocês vão ler essa leitura aqui para saber quais foram as primeiras cidades do mundo. Isso vai ter uma resposta lá atrás, que eu preciso saber para respondê-la. Tudo bem? Tem uma pergunta, né? Não é uma resposta, né? Uma pergunta lá atrás. Então, vocês vão ler, tá? A página 10 e 11, que na próxima aula... Não, mas tem mais tempo, porque são 2 tempos de aula, né? Então, vocês vão ler isso aqui em casa, para mim, e a tia Paula vai fazer a leitura novamente com vocês, para saber quem conseguiu ler bonitinho e registrar os fatos mais importantes. Aí, na página 11, vem a página 12, que tem mais uma lá para vocês fazerem, ó. Pinte a imagem abaixo e reflita. As construções da imagem se parecem com a que existe no bairro em que você mora? Vocês vão ver quem mora perto de prédio, quem não mora, ver se parece com alguma parte do bairro de vocês, e vocês vão pintar. Lembrando aqui, né, para pintar tudo, né? É uma parte. Quem mora nisso aqui, bom, aí a criança tem que analisar e refletir. Aí vem novamente no caderno. Sua cidade possui muitos bairros? Vai responder para mim, eu acho que tem. O meu bairro, o seu, o do Olavo, da Lavínia, da Duda, do Fábio, do Enzo, do Reginaldo, né? Então, né, tem vários bairros. Quais são as características mais marcantes no bairro em que você mora? O que são características? Se ele é bonito, né, tem casas grandes, tem casas velhas, são características de como que ele é. Aí vocês vão responder para mim. A comunidade do seu bairro tem algum hábito ou costume que você acha interessante? A comunidade tem um hábito de ir no Ribeirão, é um hábito da cidade, quando faz muito calor. Tem o hábito de ficar com as crianças na pracinha, isso é um hábito, tá? Sua família faz parte dessa comunidade? Sim, se nós moramos em Itatiaia, num bairro, eu faço parte. Vocês participam de atividades interessantes com seus vizinhos? Quando tem festinha, as festinhas de bairro, se vocês participam? Vocês vão colocar assim para mim responder. Tudo bem, terceiro ano? Então, vamos encerrar essa aulinha de hoje de história. A atividade a ser feita, o quê? Da página 8, tem que colocar todas as perguntas e responder. Não esqueçam de colocar a página. Assim, ó, atividade da página 8. Aí vai colocar o questionário. Depois terminou e respondeu, atividade da página 10. Vai colocar o questionário e responder. Depois, atividade da página 12, vai colocar o questionário e responder. Tudo bem? Então, na próxima aula, a tia Paula vai fazer as outras leituras com vocês. E quero ver se todo mundo cumpriu com o meu combinado, nosso combinado, dessas aulinhas online. Tudo bem, meus amores? Ó, beijinho e até daqui a pouco. Beijo, amo vocês!